Candidato, seguinte, tem está se aproximando aqui dos 10 minutos finais. Eu quero falar sobre economia, acho que é um tema importantíssimo de ouvir o que você pensa, o que o senhor pensa aí para a economia na presidência do país. Vamos lá. O Brasil é um país que ele é extremamente injusto para com quem trabalha e produz. Se você tá nos ouvindo agora e tá indo pro trabalho, tá rodando de Uber, tá fazendo uma entrega, tá em casa produzindo alguma coisa pra mandar pra fora, muita dona de casa faz isso. Você entende que você trabalha, você fica uma parte pequena do fruto do seu trabalho. E mais, você se sente injustiçado porque você vê uma massa cada vez maior de pessoas que recebem benefícios. E você fala, poxa, às vezes eu sou pobre, tô ganhando pouco, uma pessoa tá recebendo um benefício sem merecer. Ou um juiz tá ganhando um penduricalho gigantesco, tirando 200 mil reais por mês. Ou eu vejo uma grande empresa recebendo benefício fiscal e aí acaba nem entregando o serviço. Você fala assim, pô, o que tá acontecendo? Eu estou sendo um otário. E sim, se a gente olhar na letra fria da lei, o brasileiro comum que trabalha e produz é um otário. E isso tem que ser invertido. A nação brasileira tem que ser amiga de quem trabalha e produz. E isso tem que ser alterado urgentemente. Isso funciona desde o Pacto Federativo, que pune estados que trabalham e produzem, que pagam mais impostos, tá, até o cidadão pequeno, que é um entregador. As pessoas mais pobres pagam mais impostos. E onde eu vou começar? Eu e o nosso deputado federal do Partido Missão, Kim Kataguiri, a gente já protocolou uma PEC que faz a grande reforma fiscal brasileira, que mexe desde renúncias fiscais fraudulentas que existem no Brasil, até super salários, até penduricalhos do judiciário, até aposentadorias exageradas de militares e membros também do judiciário, e mexe também em emendas parlamentares. Ou seja, ela vai mexer em inúmeros temas. Inclua aí, até peço, inclusive eu faço um desafio para os próximos pré-candidatos, porque eu falo aqui, tem que ter uma outra reforma da Previdência, haverá e vai precisar ser feito, a nossa já inclui, e eu quero ver os outros falarem, porque se não falar e ficar escondendo na campanha de desonestidade, também deixo esse desafio, porque não vai poder continuar mantendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, da forma como tá, crescendo como tá, vai estourar as contas públicas, a gente vai precisar normatizar isso, existem muitas fraudes envolvendo isso, e com isso eu preciso achar 200 a 300 bilhões de corte de gasto no orçamento. Aí a pessoa, pô, o que isso resolve? Primeira coisa que resolve, a curva de dívida do Brasil diminui, isso é muito importante, e aí eu vou poder baixar os juros. E aí as pessoas vão começar a ver que o dinheiro delas vale mais. As pessoas vão poder pegar empréstimos, as pessoas vão poder fazer financiamento, as empresas vão poder se financiar. E ao regular isso, aí a gente começa a ter espaço para investir, com marcos regulatórios que eu vou incluir junto, ligados a aumento de competitividade, maior liberdade laboral, maior investimento em infraestrutura, especialmente infraestrutura de estradas e rodagens. O caso de vocês no Paraná é o mais bizarro, é um dos estados mais ricos do Brasil e as estradas são horrorosas. Eu quase morri vindo de Cascavel pra Ponta Grossa. É meio assustador um negócio desse, porque eu não estou falando, eu não estava na Paraíba, eu não estava no interior do Maranhão, eu estava no Paraná, um lugar que paga a conta do Brasil. E, pois bem, no Paraná as estradas são piores que as estradas do Ceará. Eu vi isso, e isso é absolutamente ridículo. Então, como resolver isso? Fazer essa economia que eu falei, e aí vai sobrar dinheiro para investir em energia e investir em estrada, que é basicamente infraestrutura para o Brasil. Com essa infraestrutura aumentada, o custo do Brasil diminui. O dinheiro diminui, o custo do dinheiro, porque eu vou ter baixado os juros. E com base nisso, a economia brasileira passa a ficar bem mais competitiva. Especialmente nesses setores agora, eu olho aqui Centro-Sul, onde a gente mora, eu sou de São Paulo, vocês são aqui do Paraná, não precisa de grandes projetos governamentais. O governo pode atuar em uma ou outra área. Aqui a gente pode trazer data center pro Paraná por conta de Itaipu, não seria um problema. Agora lá no Nordeste, que é uma região que está muito empobrecida, a boa parte das pessoas vivem de auxílios, aí o governo vai ter que atuar, fazer zonas econômicas especiais voltadas para exportação, especialmente produtos industrializados, fazer como o Vietnã fez, a Índia fez, e a gente vai ter que olhar para lá, porque resolver o Nordeste, eu falo aqui para os paranaenses, eu resolver a questão da população do Nordeste trabalhar, significa menor migração para cá, menor pressão nos serviços públicos que vocês têm aqui, maior qualidade de vida e felicidade para as pessoas que vivem lá. Eu vi aquelas pessoas, são pessoas trabalhadoras no Nordeste, eu conversei com elas querem o emprego delas lá. O cara não quer ter que sair do Maranhão para vir trabalhar em Curitiba, ou trabalhar em Florianópolis, ou trabalhar em Goiás, longe da família dele, comendo uma comida diferente, às vezes morando numa favela. Ele quer ter o trabalho lá, e dá para ter o trabalho lá. Então nós vamos trabalhar fortemente, parceria com a agricultura brasileira, parceria com empresas públicas como a Embrapa, para fazer a construção de um complexo no Nordeste. Agora o senhor citou aqui rapidamente reforma do Código Penal, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma política, reforma até na questão eleitoral de fundo partidário. E a do Judiciário, o senhor acha que é necessário o senhor candidato eleito? O que o senhor faria? Os privilégios do Judiciário, tô falando, assim, vamos começar pelos privilégios dos penduricários. Essa reforma nossa já endereça. Ela já tá lá, a gente vai ter que mexer nesses privilégios, que eles são ilegais. A gente vai ter que atestar a ilegalidade e cortar a ilegalidade. É que, né, quem vigia é o vigilante, né? O vigilante é o judiciário e ele não quer ser vigiado por ninguém, porque ele mesmo faz os próprios privilégios. Nós vamos ter que usar o Poder Executivo com um projeto bem claro para coibir isso, acabar os penduricários.
Agora, quando eu vou falar de outro tipo de abuso, o abuso do STF, do Supremo Tribunal Federal, aí eu preciso ser muito claro. A gente vai precisar tomar medidas que alterem a dinâmica atual. Por exemplo, a gente tem que acabar com essa farra das decisões monocráticas. 83% das decisões são monocráticas. Outra farra que tem que acabar é a farra dos escritórios de advocacia ligados a ministro do Supremo. Mas isso não vai competir, por exemplo, vai ficar, desculpa, até a competência do Congresso? Vai ser feito pela presidência? Mas o presidente, junto com a sua bancada, podem fazer isso. O governo federal pode atuar junto com o Congresso para projetos que podem ser de iniciativa tanto do Congresso quanto da presidência da República. E aí, o presidente da República tem que botar sua força política nesse projeto. Sua força de convencimento. Outra força de convencimento que ele precisa ter. Nós precisamos ter um foro, o tal do foro privilegiado que hoje é o STF, deixou de ser uma ferramenta da democracia. Pra galera entender, ele foi desenhado lá no final da ditadura, pro começo da redemocratização, como um instrumento que protegeria os deputados de uma perseguição que eles poderiam ter de juízes nos seus estados. Dá até pra entender a necessidade do foro especial. Só que hoje ele é um instrumento que o STF tem o Senado, que é justamente quem pode fiscalizá-lo, na mão. Então a gente vai fazer diferente. Vamos criar um foro especial, um foro pequeno, sem contratar ninguém. Você seleciona via sorteio desembargadores, randomicamente dos estados, eles ficam 2 meses no mandato, e eles julgam as ações oriundas do mandato dos parlamentares. Rotativo e um magistrado não pode julgar um parlamentar do seu próprio estado. Simples, retira do STF essa prerrogativa. Também a gente tem que fazer uma coisa no STF que é um absurdo. A gente tem que inserir uma coisa que tem nos Estados Unidos, que é o filtro de acesso. Ou seja, hoje todo mundo pode entrar com uma ação, uma DIN lá no STF, todo partido político, sindicatos, associações com presença nacional. Isso tem que ser cortado. Só ações de natureza constitucional podem parar lá e ser aceitas lá. Hoje no Brasil, o STF toca 8 mil ações, enquanto a Suprema Corte Americana só 50. Isso tem que ser alterado. A gente está chegando ao fim da entrevista, mas preciso perguntar da composição do seu ministério, se haverá redução. De forma bastante breve, já tem nomes para os ministérios. Faria que tipo de reforma falando, então, na questão ministerial? Haverá redução de ministérios, especialmente porque hoje o ministério é um instrumento de cooptação e de proteção jurídica. Você ganha, vamos dizer, foro especial sendo o ministro da República. Haverá redução. Mas isso não é, aí eu preciso falar, isso na maior parte dos casos é uma medida que tomam pra fazer marketing. Tipo, olha, reduzir, veja como tô economizando. Você não tá economizando muita coisa, mas você sinaliza que você vai ter uma administração mais racional. Uma coisa que eu vou fazer, que economiza bastante em termos de máquina pública, é inserir machine learning e inteligência artificial em boa parte do serviço público, especialmente na parte da saúde, instituindo o prontuário único. São medidas que racionalizam o gasto e melhoram muito a eficiência. Então isso vai ter um efeito muito legal, muito positivo. E aí, falando em termos de corte de gasto, para trazer um tema até jogar de provocação para os demais pré-candidatos, especialmente os da direita, quero saber quais são as empresas que eles vão privatizar. A gente está falando de maneira clara, os Correios precisam ser privatizados, tá? E empresas públicas que não apenas são deficitárias, mas que não apresentam resultado prático para o Brasil, nenhum ganho para o Brasil, elas precisam ser privatizadas ou encerradas, porque hoje elas viraram instrumentos de cooptação. O senhor, pelo que eu entendi, deu aqui umas estocadas na esquerda, na direita, mas o senhor, para chegar à presidência, possivelmente vai ter que passar por um segundo turno. Aceita apoio de quem vier, da esquerda, da direita? Rejeita algum? Como é que vai ser seu posicionamento? Eu rejeito apoio de pessoas que sejam corruptas, até porque hoje no Brasil a coisa mais comum é você receber apoio. Mas a gente tem corrupção dos dois lados. Não, mas eu não estou fazendo distinção de lado. Até porque os escândalos de corrupção no Brasil, especialmente do Master, não tem lado. Tá todo mundo ali. Pois é. Por isso que eu tô muito tranquilo. Eu não tenho nada a ver com isso. E hoje a coisa mais comum é você nem precisar pedir apoio. Hoje os corruptores, eles batem na tua porta pra te comprar. Então eu vou ser muito cuidadoso nisso. Apoio político, quando sincero e honesto, não se rejeita. Independente de cor partidária. Depende de cor. Agora eu sei assim, a esquerda nunca vai me apoiar. E se ela vier me apoiar, eu tenho que desconfiar do que eu tô fazendo. Que eventualmente eu tô fazendo alguma coisa de errado. Dito isso, apoio sincero de pessoas honestas é bem-vindo. Nós precisamos criar uma aliança em todo o Brasil para tornar o Brasil um lugar melhor. E vai ser difícil. Tudo que eu falei aqui é necessário e nada que eu falei aqui é radical. São coisas normais que nós precisamos fazer para tornar o nosso país um lugar melhor. Só que o normal que eu falei aqui, ele se torna difícil porque nós somos um país em que tudo é difícil. Eu estou disposto a colocar minha vida nisso. Eu vou dedicar os melhores anos da minha vida para me tornar o Brasil um país sério. E eu vou fazer isso com ou sem apoio das pessoas, donas da máquina partidária brasileira. Candidato, 1 minuto para falar com a nossa audiência. Qual câmera eu falo? Qual câmera? Aqui, é da frente. Essa aqui, ó. Meus queridos amigos, o Brasil, ele foi desenhado como um país injusto com você. E você talvez não tenha ideia do quanto você está perdendo morando aqui. Talvez você não entenda que ao sair da sua casa para ir trabalhar, você tem que pegar um celular e você sabe que esse celular pode ser roubado a qualquer momento. Você sabe que ao entrar no seu carro vai ter provavelmente um insufilme pro bandido não ver as coisas que tem dentro do carro. Sua casa, se você mora numa casa, tem um muro. Se você mora num prédio, o prédio é murado e vai ter um porteiro. Talvez ambos tenham uma cerca elétrica.
Sua esposa, sua filha tem medo de andar na rua porque elas podem ser alvo de todo tipo de ataque, desde o violento até um ataque de natureza sexual. E você vai e volta e tem o seu dia todo determinado pelo medo de ser roubado e acha talvez que isso seja natural. O que eu quero avisar é que nada disso é natural. Você pode viver num país que você é livre e que você tem que ter homens corajosos que não tenham o rabo preso com ninguém, dispostos a tornar a tua vida melhor. E é isso que eu tô pra fazer. Não posso pedir teu voto nesse instante, mas eu posso pedir para que você me conheça. Não confie em mim nem nos demais. Apenas veja e analise pelos atos e pelas ações. E com base nisso, forme teu julgamento. Muito obrigado. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo para essa conversa de Pré Sabatina aqui na Jovem Pan News e Grupo RIC. Muito obrigado.